Poderia explicar se os espíritos desencarnados podem nos atacar e até mesmo nos ferir? Porque ouvi um relato sobre alguns que atacaram o Chico Xavier com um tiro. Certo. Existem alguns relatos de médiuns que sentem essa situação de maneira mais efetiva. Eu conheço algumas circunstâncias assim. No capítulo final do livro Devassando o Invisível, de Ivone Pereira, ela conta um caso desse tipo. Ela diz que durante a noite, quando ela desdobrou, entidades perturbadoras a tomaram e começaram no mundo espiritual. Não é físico, ela está lá no mundo espiritual. Ela está desdobrada e essas entidades obsessoras tomam e dizem, vamos quebrar seu braço. E começam a pegar o braço dela. Eu estou falando em espírito, não tem nada a ver com o corpo. Ela está lá no mundo espiritual. E eles começam a pegar o braço, ela, não, vai quebrar, para. E ela é machucada por eles no mundo espiritual, dormindo desdobrada lá. Passa o fenômeno, ela acorda. Quando ela acorda, o braço está profundamente doído, ou seja, houve uma transferência daquilo que eles fizeram em espírito para o físico dela. Então, você está vendo aqui uma circunstância semelhante a essa, mas um pouco diferente, porque a ação foi no mundo espiritual e não no mundo corporal, mas acaba atingindo a pessoa. Eu já ouvi um relato uma vez de Raul Teixeira, contando, há muitos anos atrás, eu era menino na época, ele contando que uma vez ele foi fazer uma palestra e um espírito colocou uma arma lá fora. Ele fazendo a palestra e o cara armando, tipo um sniper, armando todo o equipamento dele lá fora e ele fazendo a palestra de frente para a porta. E o espírito mirou nele e deu um tiro nele. Ele recebe o tiro e ele diz, quando a bala me atingiu, aquilo me tomou e eu perdi o fôlego. E na hora que eu tive a sensação da morte. E ele fica sem falar. A palestra para e ele fica tomado pelo tiro que ele levou. Então, ele fica um tempo sem fazer a fala, buscando organizar o raciocínio até que aquela energia vai passando, ele retoma com dor e continua a fazer a palestra até o final. Depois que a palestra terminou, ele conversou com os amigos e disse, nossa, aconteceu isso assim, 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 assim. Quantos minutos eu fiquei parado com o tiro que ele me deu? Aí disse, não, nós percebemos você parar por 3 segundos. Na sensação de Raul, ele ficou parado um tempo enorme. Mas foram 3 segundos. Ele parou e ficou como que, entre aspas, curtindo o tiro que ele havia recebido. No livro de Ignotos, Espelho d'Alma, é um livro de Ignotos, ele conta a história, as histórias ali frequentemente são com Divaldo Franco, ele conta de um dia que Divaldo vai pegar uma carona no aeroporto e uns rapazes vêm buscá-lo, e esses rapazes acabam não sendo pessoas mais recomendáveis, aí vem fazendo galhofa no carro, e o obsessor diz, eu vou matar você hoje, eu vou fazer esse carro virar hoje, você vai ver só. E aí ele começa a perceber toda a trama e o rapaz correndo na estrada, aí ele pede para o rapaz parar que ele vai descer. E o rapaz não quer deixar, ele pede, o rapaz para, ele desce. Quando ele desce, o obsessor fica muito irritado porque ele não era para descer, que era para poder fazer o acidente. E o rapaz vai embora e ele fica na beira da estrada. Ele começa a andar na beira da estrada para tentar encontrar uma carona para ir. Quando ele está andando, o obsessor fica com tanta raiva, diz o texto, que o empurra do barranco e ele cai lá embaixo, suja a roupa toda, a mala, se quebra todo. Daí ele volta para a beira da estrada, pega uma carona com um caminhão que está indo para a mesma cidade e o cara está indo para assistir uma palestra dele. Aí, novamente, você tem uma intervenção nesse sentido. Mas se você perceber, eu estou falando de Ivone Pereira, que é médium, estou falando de Raul Teixeira, que é médium, e de Divaldo Franco, que é médium. E você citou Chico, que também era médium. Então, as pessoas que são médiums,
elas podem registrar de maneira mais efetiva essa manifestação de uma presença espiritual próximo de si. Mas isso não deve transferir para nós a sensação de que a qualquer momento o espírito pode fazer o que quiser conosco. Depende do nível de capacidade mediúnica que nós tenhamos. E a possibilidade de nos perturbar, de nos fazer ficar irritados, é muito mais fácil do que uma ação física. Os obsessores, eles costumam atuar muito mais no nosso psiquismo, na parte emocional, que na parte motora, propriamente dito. O mais esperado é que você perca a paciência com o familiar, que você grite com seu colega de trabalho, que você se aborreça no trânsito, que você não consiga ter paciência com seu filho. Então, isso são os fenômenos mais comuns, ou seja, utiliza as nossas fragilidades emocionais, e aí nos, entre aspas, derrubam do ponto de vista emocional do que do ponto de vista físico. Mas a gente encontra na literatura alguns casos de ação um pouco mais física, em virtude das conexões que esses espíritos conseguem fazer em alguns médios, dando a sensação de que empurrou. Na verdade, não empurra, ele promove um processo mediúnico e, através do mediúnico incompleto, ele desequilibra as pessoas e faz com que determinadas coisas aconteçam. E nesses casos, né, Jorge, a gente não pode deixar também passar o amparo que a espiritualidade também dá, né? Porque da mesma forma que há, por exemplo, o assédio dos irmãos infelizes, por exemplo, nenhum de nós fica sem um resguardo também da equipe espiritual que nos assiste, né? No caso dos exemplos que foram dados, nós temos o amparo, né, Jorge? Sem dúvida nenhuma, porque a gente às vezes acha que os obsessores agem de maneira absoluta e sem que haja nenhum socorro nesse sentido. Nós temos um amparo espiritual muito grande. E alguém pode dizer, tá, mas se tem um amparo espiritual, por que motivo, pelo amor de Deus, que isso acontece? Para que nós percebamos que o espiritual existe. Se nós ficássemos dentro de uma campânula de vidro sem que o mal nos atingisse, nós ficaríamos extremamente presunçosos, vaidosos e equivocados com relação à nossa verdadeira fortaleza interior. Então, eles permitem que determinados fenômenos ocorram para que nós tenhamos sempre em mente, não somos infalíveis e precisamos andar na linha para que algumas coisas não nos aconteçam. Mas os mentores estão sempre em nosso derredor para impedir que o mal verdadeiro possa nos atingir e nos derrubar de verdade.